Bom, agora vai falar da conversão de Crispo, uma autoridade da sinagoga, né? Uma raridade, porque, como nós estamos vendo, a maioria dos judeus, eles, dos líderes de sinagoga, eles normalmente não aceitavam. Então, aqueles que blasfemaram, que resistiram e blasfemaram no versículo 6, certamente estava ligado à sinagoga, mas agora vai dizer um líder de sinagoga que ele se converte. Veja. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Tá bom? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1,14 que ele mesmo batizou a esse Crispo. Ele mesmo batizou a esse Crispo. E também vamos comentar aqui que creu toda a sua casa e foram batizados. Bom, o que normalmente os católicos e os protestantes, aqueles que defendem o batismo de recém-nascidos, o que eles falam desse texto? Eles dizem, olha aqui, as crianças também foram batizadas. Né? Bom, o texto não fala que crianças foram batizados. Não? Poderia ter só adultos naquela casa. Então é muito superficial, é muito vago para você mudar uma doutrina tão importante. Essa doutrina ela foi alterada pela Igreja de Roma. Ela foi alterada pela Igreja de Roma. Foi ali próximo do ano 253 que eles fizeram essa alteração. Antes disso, os textos que nós temos falam de exigência de confissão de fé. Nós temos até texto que próximo do ano 200 fala de batismo de criança. Mas uma pessoa de 13 anos, 14 anos é uma criança, nós tratamos como criança. E já teve, então, criança de 12 anos, 13 anos, na congregação que eu dirigia, que ele era maduro, se destacava entre os adolescentes na igreja. E o pai dele pediu, ele fazia seminário, o pai dele pediu para ele fazer seminário, eu deixei ele fazer porque ele era um menino maduro, era filho de um pastor, era um menino maduro, e ele acabou também pedindo para ser batizado e foi batizado, mas era uma criança. 12 anos é uma criança. É diferente de recém-nascido. Esse menino de 12 anos deu testemunho. Então, os textos que existem até os anos 200 que nós encontramos, todos eles exigem confissão de fé. Uma criança de 12 anos consegue fazer confissão de fé, mas um recém-nascido não consegue fazer. Eu aproveito até para vocês verem aí no grupo, a irmã Cleonice colocou um vídeo que o Augusto Nicodemos, ele estava fazendo um batismo de recém-nascido. Isso é bom para os cristãos que sabem que só o batismo de adulto tem valor, para que eles conheçam os protestantes. E que eles entendam quando eu digo que protestantismo não é cristianismo e que nós não saímos das igrejas protestantes, porque as igrejas protestantes mantiveram o batismo de recém-nascido da Igreja Católica. E não é só o caso do Augusto Nicodemos, não. Tem um filósofo metodista americano. Ele é um homem de grande destaque, porque ele debate com ateus e ele faz uma defesa espetacular, ele tem uma oratória excelente, um pensador excepcional.
Então, ele é talvez assim o maior defensor do criacionismo no mundo. Ele debate com muitos ateus e ele é muito descontraído, muito inteligente e leva vantagem sempre, não tem jeito. Tanto que ele convidou o maior ateu do mundo para debater, parece que ele chegou a debater, mas fugiu muito tempo do debate com ele. Então, e eu recebi um vídeo esses dias de uma pessoa, vou tentar lembrar o nome dele, uma pessoa falando, é inacreditável, fulano de tal se desviou porque ele defendeu o batismo de recém-nascido. Não é correto dizer que ele se desviou. Não é correto. Ele, na verdade, ele nunca foi cristão, porque ele sempre serviu numa igreja que defende o batismo de recém-nascido. Ele é metodista. Ele é metodista, e os metodistas, pelo menos duas heresias, praticamente todo metodista defende, que é o batismo de recém-nascido e a morte de Deus na cruz. Tem até um hino da igreja metodista, se você procurar na internet, você vai encontrar. E tu, ó Deus, que morreste na cruz. Então, infelizmente, ele sempre foi herege, ele não se desviou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ver se eu acho aqui o nome desse filósofo. Encontrando, eu passo para vocês. Mas ele é realmente um argumentador excelente. Mas, por ser protestante, né? Ok? Ele defende o batismo de recém-nascido. Não encontrei aqui, não encontrei aqui agora o nome dele. Depois eu lembro, coloco lá no grupo para vocês, ok? Então, a questão do batismo de recém-nascido, nós evangélicos não aceitamos. Encontrei aqui, William Lane Craig. Ele é um argumentador espetacular, um argumentador espetacular. E como eles têm que defender o batismo de recém-nascido. Aí aconteceu com ele o mesmo que aconteceu com Augusto Nicodemos. As pessoas estão acordando para ver que esses homens, nós temos que declarar eles como falso profeta. Não é possível o indivíduo alterar uma doutrina tão importante, seguir uma alteração de uma doutrina tão importante. Nós não podemos relativizar o batismo de recém-nascido, o batismo cristão, o batismo em águas. Irmão, as Assembleias de Deus normalmente definem o batismo em água como uma ordenança. Se eu algum dia conseguir influenciar a Assembleia de Deus, eu vou dizer para eles que essa definição ela está incompleta. O correto é nós definirmos o batismo em águas como uma ordenança e como um dogma. Como uma ordenança, ele deve acontecer. Como dogma, ele não pode ser alterado. O batismo, ele só é válido se ele for feito quando adulto, o batizando ser um adulto, o batizador ser alguém que recebeu esse mesmo batismo quando adulto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem outro batismo. Isso não pode ser alterado. Isso é um dogma. Mas a Assembleia de Deus convencionou definir como ordenança apenas. Tá bom? Mas eu trato o batismo como um dogma. Nos meus escritos sobre dogma, quando eu vou falar de teologia dogmática, eu trato o batismo em águas como um dogma, uma doutrina que não pode ser alterada, para que fique bem claro para católicos e protestantes que nós nunca receberemos alguém que foi batizado como recém-nascido no corpo da igreja.
Agora, talvez você já tenha ouvido falar de Assembleia de Deus que esteja recebendo. Infelizmente, eu já ouvi. Estão erradas. Estão trazendo para o corpo de Cristo alguém que tem um batismo inválido. E essa é uma questão muito séria. E quando eu digo que a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, ela está passando dificuldade espiritual, como todos dizem que ela está passando, uma das razões é essa aliança, essa união com as igrejas protestantes. Não? Essa é uma das razões. Então, depois, se vocês quiserem ver os debates dele, William Lane Craig, os debates sobre criacionismo, sobre lógica, são espetaculares, mas cuidado em termos doutrinários, porque ele é herege. Tá bom? Ele batiza recém-nascido e, como metodista, vai pregar que Deus morreu na cruz. Pois bem, prosseguindo na leitura. Versículo 9. Atos 18, versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo. Bom, lembre-se, Paulo está em Corinto, né? Paulo está em Corinto e tem pessoas se convertendo, mas ao mesmo tempo os judeus estão criando problema para o apóstolo Paulo. Então, versículo 9, então diz, Jesus fala para Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então veja, Deus diz, tenho muito povo nessa cidade. Olha, Deus pode proteger o homem de muitas maneiras, até tirar o apóstolo Paulo, arrebatar ele na hora que forem, vamos dizer, tentar fazer alguma coisa contra ele. Mas Deus também usa os homens, né? Deus usa os homens, autoridades aqui na terra. Então, provavelmente, judeus que seriam autoridade teriam crido, ou mesmo gentios que já teriam crido, lembrando que tinham gentios crendo. Então diz aqui que no versículo 8, por exemplo, nós lemos que também muitos dos coríntios ouvindo creram. Então em Atenas teve autoridade crendo, aqui em Corinto também, e crendo essa autoridade, eu sempre digo, o homem quando ele crê no evangelho, imediatamente ele se torna um apologista do evangelho. Ele quer levar essa mensagem para todo mundo, ele quer que o mundo conheça essa mensagem de salvação. Essa mudança é automática. Então, Deus tinha ali tanto judeu, mas também gentio. E talvez gentios, vamos dizer, fosse nesse caso aqui até mais importante, porque os gentios estariam como autoridade secular. Então Deus poderia usá-lo ainda mais para defender o apóstolo Paulo. Bom, o texto prossegue. Agora, versículo 11, Atos capítulo 18, versículo 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Você veja que vai se desenvolver uma igreja de destaque ali, tanto que o apóstolo Paulo vai escrever 2 epístolas a essa igreja. E foi um dos locais onde nós vemos que o apóstolo Paulo mais se dedicou. Em Éfeso ele vai ficar 2 anos, okay? Mas em Corinto ele ficou ali 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses. Okay? O versículo 12. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Bom, não assim querendo justificar os judeus, mas sempre explicando a vocês também, né? Os judeus se ofendiam por Jerusalém. Aquela interpretação de que
Jerusalém seria destruída, que é o que Jesus havia dito e que certamente está sendo pregado. Quando falava, olha, os nossos líderes, eles mataram o Messias e o resultado agora é que Israel foi rejeitado. Israel foi rejeitado, foi cortado. Ele vai escrever Epístola aos Romanos, vai usar essa expressão em relação aos judeus. Israel foi cortado. E também, Jesus anunciou que Jerusalém será destruída e o templo também. Isso aí para o judeu era uma dor tremenda, né? E também outras questões, como se isso vai acontecer, eles vão perder toda essa autoridade que eles tinham nas sinagogas, tudo. Né? E vai acontecer, nós sabemos pela história que as muitas rebeliões que os judeus organizam fez com que os romanos proibissem eles de ensinar a lei deles em todo o Império Romano. Vai chegar um tempo que não podia existir sinagoga. Se algum rabino fosse encontrado ensinando a lei, ele era punido pelo Império Romano. Eles só sobreviveram mesmo porque realmente Deus tem um plano com eles no futuro e assim eles foram guardados da destruição. Ok? Bom, o versículo 13, a acusação que eles apresentam, dizendo, né? Este persuades os homens a servir a Deus contra a lei. Né? Bom, apesar de estar falando só contra a lei, é contra a lei deles, né? É contra a lei deles. E nós sabemos, os gentios, eles não estavam nem aí para a lei judaica. Na verdade, eles não gostavam da lei judaica, porque eles sabiam que a lei judaica, falando de escrituras, ela, por exemplo, condenava os gregos. Lembre-se, aqui nós estamos na Grécia, o apóstolo Paulo está na Grécia. Ela criticava os gregos por eles comerem carne de porco, chamava eles de imundos. Então os gregos também não gostavam dos judeus. Tá bom? Versículo 14. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Né? Ou seja, ele não deixou nem o apóstolo Paulo falar. Ele falou, não, aqui não vai ser objeto dessa discussão, não. Então, e expulsou eles do tribunal. Para mostrar, como eu disse para vocês, que os gentios, eles não gostavam dos judeus, porque eles sabiam que os judeus, além de chamá-los de idólatras, de servirem a deuses que não existiam, não, chamava eles também de imundos, por eles comerem carne de porco e por serem gentios. Não? Por serem gentios. Ok? Versículo 17. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho nada dessas coisas o incomodava. Ou seja, se é judeu batendo, se é judeu apanhando, se é judeu sofrendo críticas de palavras, os gentios, eles não se preocupavam, eles não gostavam. Não? É como, por exemplo, hoje um católico, um protestante. Eles não gostam da Assembleia de Deus e do que a Assembleia de Deus faz batizando as pessoas que recebem dessas igrejas. Eles não gostam disso, porque eles sabem que nós dizemos que o batismo deles é inválido. Apesar de, infelizmente, ter algumas Assembleias de Deus que estão apostatando, né? Estão apostatando. Porque tem a Assembleia de Deus recebendo pessoas que tiveram o batismo de recém-nascidos.
e de uma seita, porque quem batiza recém-nascido é seita. Não tem jeito. Tá bom? Bom, aqui nesse versículo 17, esse homem que foi agredido, não foi dito porque esse Sóstenes tivesse, vamos dizer, de alguma maneira protegido, ou não criticou o apóstolo Paulo, ou no tribunal ali ele não apoiou, ficou calado, tá ok? E isso não é dito. Mas os judeus, eles consideraram que esse principal da sinagoga não deu o devido apoio no tribunal. Essa seria a razão. Bom, esse Sóstenes, nós sabemos que ele acabou por se converter. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, ele cita esse Sóstenes, chamando ele de irmão. Ou seja, se tornou uma pessoa importante e o apóstolo Paulo, então, diz que essa epístola é escrita, né, em companhia. Tá bom? Paulo e Sóstenes escrevendo a eles. Versículo 19. Desculpe, ainda o versículo 18. Nós lemos o versículo 17, né? O versículo 18. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo arrapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Bom, então o apóstolo Paulo vai se dirigir à Síria, né? E no caminho ele vai passar por Éfeso. Se você olhar num mapa do Mar Mediterrâneo, o apóstolo Paulo, saindo de Corinto, seria até normal ele passar por Tessalônica, Filipos, Bereia, cidades que ele esteve antes, nessa mesma segunda viagem missionária. Mas ele saiu de lá também fugido, né? Então ele era, vamos dizer, o foco da perseguição, porque as outras pessoas, pelo menos nós vemos, os judeus não estavam perseguindo. Mas Paulo era aquele homem que argumentava, certamente levava vantagem, porque ele tinha um conhecimento excelente das Escrituras, um conhecimento raro. Chegava numa sinagoga daquela, esse homem aí estudou com um grande mestre, vamos dar oportunidade a ele. Quando ele vai pregar, ele traz uma interpretação diferente da que os rabinos normalmente falavam nas sinagogas, e ele era convincente, as pessoas se convenciam. Estou falando do público que estava na sinagoga, né? Desde a primeira viagem missionária. O público se convencia. E aí acontecia o quê? Começavam a deixar a sinagoga. Bom, se o Messias já veio, então eu não vou mais ficar aqui ouvindo que o Messias virá. Eu vou agora, então, procurar um local para me reunir de pessoas que preguem o que esse Paulo prega. Então iam assistir pregações com Paulo e isso gerava um problema na sinagoga. E quando nós vemos então um principal da sinagoga se convertendo, outro também, Tito, era uma pessoa de destaque na sinagoga, então, pessoas de destaque se convertendo, e isso causou a ira de alguns judeus, né? O versículo 19 diz: E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas entrando na sinagoga disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso, né? O apóstolo Paulo já tinha passado em Éfeso nessa segunda viagem missionária. Certamente já tinha igreja em Éfeso. Mas ele, tentando alcançar outros judeus, então ele entrou na sinagoga para poder disputar com eles. E não está dizendo quem foi que fez essa recepção, fica mais tempo conosco, mas
pode ser também que outros judeus nessa cidade tivesse crendo, nessa sinagoga, melhor dizendo, né, estivesse crendo, ok? Pois bem, agora o versículo 21, bom, Paulo vai para Jerusalém, vai começar, vamos dizer, alguns problemas em Jerusalém, né? Ele não vai ser preso agora, ok? Mas ele faz essa visita a Jerusalém e Antioquia, que é uma visita assim rápida, tá bom? Versículo 21, então.